Boa noite, gente. Esperar um tempinho o pessoal ir entrando. Tava tentando organizar meu tripé, mas ele não quer colaborar hoje. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que muitas pessoas me pediram, né? Sobre residência, pós, né? Foi o segundo mais votado lá no Telegram para os temas da live. Esperar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Mandem aí para seus amigos. E aí a gente já começa. Eu vou deixar os comentários desativados hoje, tá, gente? Porque me desconcentro um pouquinho. E aí, assim que terminar, eu ativo e quem tiver alguma dúvida pode mandar, tá bom? Daqui a pouco eu desativo e aí a gente já começa o bate-papo. Vamos começar então? Conversando. Na semana passada, né, eu coloquei lá no Telegram, desativei os comentários, tá? Então no final, quem tiver alguma dúvida, eu vou abrir os comentários e aí vocês podem mandar as dúvidas que tiverem, tá? Enquanto isso, podem ir mandando para os seus conhecidos e tudo mais. Lembrar lá do canal do Telegram que a gente tem, né? Onde eu mando alguns conteúdos diferenciados que eu não... Casos clínicos, né? Antes de postar aqui, ou às vezes eu nem posto, alguns artigos também, tá? E então, semana passada eu coloquei lá no Telegram, né? A votação sobre os assuntos de live, e aí o pessoal votou bastante na dilatação, que foi o que a gente conversou na semana passada, e o segundo tema mais votado foi sobre isso, né? Sobre como se tornar um cirurgião, sobre a residência, né? Então, bater um papo com vocês sobre esse assunto. Creio que vai ser um papo rápido, né? Mas depois no final vocês podem mandar suas dúvidas que aí eu respondo, tá? Então a gente sabe que a veterinária hoje em dia ela tá muito diferente de antigamente, né?
Então, antigamente um veterinário saía no mercado e tinha que saber sobre tudo, né? Se trabalhasse com pequenos, tinha que saber sobre cirurgia, anestesia, dermato, não tinha as especializações como tem hoje, né? Já hoje em dia a gente já tem um mercado muito mais especializado e muitas pessoas procuram se especializar, né? Fazerem cursos, pós-graduações, mestrado, doutorado, e isso é muito bom, né? Isso tem tornado a veterinária um pouco mais semelhante com a medicina humana, né? E a gente quer tanto ser reconhecido como médico, né? A gente tem que sempre buscar o melhor, né? E aí o tema de hoje sobre o passo a passo para se tornar cirurgião, né? O que eu tenho para falar com vocês são alguns tópicos. Separei aqui 7 tópicos para a gente conversar. E é aquilo, se você decidiu, se você gosta de cirurgia e desde a faculdade, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com silvestres. E aí eu descobri que eu gostava de cirurgia quando eu fiz a matéria de técnicas cirúrgicas. Então na faculdade eu trabalhei com silvestres por muito tempo. Era organizadora do grupo de estudos de silvestres lá da Rural. Então, às vezes a gente já entra sabendo o que quer fazer, às vezes a gente muda de ideia, né? E aí quando eu fiz a matéria de técnicas cirúrgicas, eu vi que eu gostava daquilo. Pretendo aí mais pra frente, quem sabe, fazer uma outra especialização e fazer essa parte cirúrgica de silvestres também. Gosto muito. E aí, a partir daí, eu fiz o que eu acho que todos devem fazer: procurar estágios na área que a gente quer, que a gente já sabe que vai se especializar. Então, se você sabe que quer fazer cirurgia, quer ser cirurgião, procura estágio no centro cirúrgico do hospital da sua faculdade, estágios em clínicas fora, tá? Para acompanhar o cirurgião. É muito difícil a gente já começar auxiliando, né? Fazendo procedimentos e tudo mais. Isso vai ser mais fácil no hospital escola, no hospital da faculdade, tá? Mas conforme a gente vai ganhando confiança do veterinário responsável, ele vai deixando a gente auxiliar em procedimentos e tudo mais. Então os estágios são muito importantes. Avaliar, fazer estágios em diversos lugares, em locais diferentes, porque isso vai te abrir os olhos para diversas condutas, porque nenhum veterinário trabalha como outro, né? Existem várias condutas que são consideradas corretas e cada veterinário faz aquilo que se adaptou melhor, aquilo que se encaixa melhor no que ele acredita ser certo, tá? E aí você fazendo estágios em diversos lugares, você aprende diversas técnicas, diversas condutas e a partir daí você escolhe, né, o que é o melhor para você, o que você acha que é mais correto, que você se identificou mais, e aí você vai criando a sua personalidade profissional. Cursos de especialização são muito bons, tá? Já começar a fazer desde a faculdade, semanas acadêmicas, cursos, participar de organização de semana acadêmica também é muito bom, porque você acaba criando um networking com profissionais, né? Porque você acaba tendo muito contato com profissionais que você vai chamar para palestrar. Então isso pode ser bom para um futuro, você conseguir outros estágios, ter um contato aí para trabalhar futuramente, seja num mestrado, seja numa residência. E aí, quando você passar a graduação inteira, né, focando nisso, fazer as monitorias de matérias como técnicas cirúrgicas, patologia clínica cirúrgica, até mesmo anatomia, que é muito importante para o cirurgião, né, saber sobre anatomia. E aí você vai montando o seu currículo com publicações, estágios, monitorias,
que isso vai ser muito importante lá na frente para vocês que vão querer fazer uma residência ou fazer um mestrado. A monitoria não, desculpa. E aí a residência, o mestrado, elas são especializações, né? A gente vai ter especializações lato sensu e stricto sensus, e elas vão se diferenciar porque uma ela vai ser mais voltada para a vida acadêmica e a outra mais para a parte prática. Eu recomendo que mesmo quem tem vontade de ir para a vida acadêmica, para dar aula, ser professor, faça uma residência. Porque você tendo a prática, você tendo conhecimento ali prático, você consegue aprender muito mais e passar casos reais, né? Então, eu acho que a residência é muito importante para um profissional, principalmente para quem quer fazer a parte cirúrgica, né? A gente, quando sai da faculdade, a gente sai muito cru, a gente vê de tudo, um pouco, né? E acaba não se aprofundando em nada muito específico. Então, a gente sai muito generalista e vai cair num plantão aí, né? Então, acho que quem tiver a oportunidade de fazer a residência já logo depois da graduação é muito importante. Alguns programas de residência eles têm um tempo máximo de ter até 2 anos de formado, né, para entrar. Outras eu creio que não, acho que isso tem mudado, né? Eu lembro que na época que eu fiz algumas tinham esse tempo e outras não tinham, não sei exatamente como está agora, né? Tem que avaliar o edital de cada universidade. E isso é muito importante, quando você vai prestar a residência, se você escolher aquelas universidades para onde você quer prestar, se possível, ir realizar estágio naquela universidade para você já conhecer como é que é o ambiente de trabalho, conhecer como é que é a rotina do local, saber se é realmente do jeito que você imaginava, se é realmente como você queria. E participar, né, ativamente nesses estágios, ser proativo, mostrar proatividade, mostrar interesse, estar sempre disposto. Isso é muito importante porque para o orientador ali, para a pessoa responsável, já te conhecer, já saber como você é quando for fazer uma prova ou uma entrevista, né? E aí, muito importante também aproveitar quando você estiver nesses locais para procurar material de estudos daquela faculdade. Então, já tenta achar, no caso de cirurgia, né, a matéria que mais de algum aluno, né, conteúdo de algum aluno. Na faculdade que eu estudei, tinha o caderno de um dos alunos que ficava lá numa xerox e todo mundo tirava xerox dele, de todas as matérias. Então, tentar achar uma matéria dali, porque você vai ver como que o professor dali ele passa o conteúdo, o que ele mais costuma cobrar. Então, você aprende melhor a forma como é passado o conteúdo naquela universidade, porque por mais que a matéria seja a mesma, os professores focam em coisas diferentes, né? Então, você já sabendo o que é mais cobrado naquela universidade, o que o professor mais gosta, o que costuma cair mais, já é um diferencial. Outra coisa é tentar conseguir provas antigas. Algumas faculdades disponibilizam essas provas antigas nos sites, outras não. Mas tentar conseguir o máximo de provas antigas dos lugares onde você quer prestar residência, porque isso vai te auxiliar no estudo, vai te direcionar para saber como que é feita a cobrança naquela universidade, como que costumam ser as questões, como que é cobrado, tá? Então isso é muito importante também. Conferir a bibliografia de cada universidade, né? Porque pode variar, mesmo sendo para uma mesma área, assim como tem residências que são especificamente para cirurgia, tem outras que vão incluir a clínica também, né? Ou a anestesia, tem outras que o residente ele roda em todos os setores do hospital no primeiro ano.
e só depois vai para a área de interesse para qual prestou a prova. Então, saber todos esses detalhes é muito importante para você direcionar o seu estudo, né? E tentar estudar o máximo possível da bibliografia, tentar focar nos pontos mais importantes de cada universidade, que são mais cobrados, que os professores mais gostam. O que mais? Fazer o seu currículo, né? Ver tudo direitinho, isso vai contar ponto lá na frente. Algumas universidades, elas possuem provas práticas, às vezes prova teórica prática, né? Que são aquelas provas orais, algumas são provas práticas mesmo. Então, praticar bastante em casa, seja com... O que mais dá pra gente praticar em casa realmente são as suturas, né? E aí você pode praticar de diversos tipos, até com esponja de lavar louça, né? Até com tecido. Então, praticar é muito importante possível. Se você faz estágio, se você é monitor de alguma disciplina, você consegue, uma disciplina relacionada, você consegue acesso a cadáveres do anatômico para fazer treinamento também. Isso é muito importante, vai te auxiliar muito a saber as técnicas. É claro que num cadáver é muito diferente de um animal vivo, porque não tem sangue, não tem os movimentos normais dos órgãos e tudo mais. Mas a prática é muito importante mesmo num cadáver, porque é dali que a gente, né, começa a entender e a fazer os procedimentos da melhor forma. E aí, na stricto sensus, a gente tem o mestrado e o doutorado, né? E aí, essa parte vai ser mais para quem quer seguir a área acadêmica, né? Então, são matérias onde são especializações onde você vai focar em um assunto específico, em um experimento específico e vai comprovar a veracidade daquilo que você está falando, né? Então, são estudos muito específicos, por isso que eu acabo recomendando fazer uma residência primeiro. Lembrar que na Lato Sensu tem também as especializações, né? Lembrando que uma pós-graduação, você não sai especialista em cirurgia, você sai especializado. Especialista é só quem faz a prova de especialista no colégio de cirurgião. A prova, se eu não me engano, ela acontece junto com o congresso a cada 2 anos. E somente depois dessa prova, que é uma prova que você tem que comprovar tempo de experiência, tem que comprovar, se eu não me engano, ter feito 50 procedimentos cirúrgicos. E é uma prova teórica, uma prova prática. Tem poucos especialistas mesmo que passaram pela prova, tá? Então, fazer a pós-graduação, ela não te torna especialista, ela te torna especializado, tá? E essas pós-graduações, elas te dão um embasamento mais teórico, enquanto a residência, ela te dá um embasamento mais prático, te dá muita prática. E a pós-graduação, ela vai ser normalmente dividida em módulos, né? Uma vez por mês, normalmente, uma vez a cada 30, 40 dias. E a gente tem, apesar de também ter prática, muito mais teoria, onde a gente tem aulas em cada módulo com um profissional renomado naquele assunto, né? Então é uma ótima opção também para criar contatos, criar networking, né, com professores que possam te auxiliar mais na frente, seja no mercado de trabalho, seja com outras áreas de estudo, tá? A residência também, voltando a falar da residência, ela, como eu estava falando antes, de a gente sair muito generalista, a gente acaba tendo muito pouca confiança para começar a atuar, né? A gente já cai direto em plantões de finais de semana, plantões de feriados, noturnos, e a gente fica com muito receio de fazer alguma coisa errada, de não saber o que fazer, né? Então a residência, ela te dá essa segurança, porque vai ter um professor ali te orientando, vai ter outros alunos mais antigos, os R2, né, que são os residentes do 2º ano, que vão estar te auxiliando. Tem os mestrandos e os doutorandos também, que na maioria das universidades eles auxiliam no atendimento do hospital.
e na orientação dos alunos de residência, tá? Então você sai da residência com muito mais prática, muito mais segurança, muito mais experiência. Então você já consegue fazer atendimentos nas clínicas, plantões e tudo mais, com muito mais segurança, muito mais prática. Então acho que para o recém-formado a residência ela é muito importante, tá? E aí o mestrado, né, como eu estava falando antes, ela vai ser um estudo mais específico para determinado assunto, assim como o doutorado, né? O mestrado ele dura 2 anos, o doutorado dura entre 2 a 4 anos, né? No tempo máximo de 4 anos. E vai ser mais voltado realmente para quem quer fazer uma carreira na vida acadêmica, né? Ou ter aí um currículo para concursos públicos também, né? Mestrado, doutorado conta bastante ponto nessas provas. Voltando só na residência rapidinho, as residências, elas são atualmente a maioria, ela é cadastrada pelo MEC, né? Então tem algumas especificações, mas tem alguns programas de residência que são chamados de aprimoramento, que não são registrados pelo MEC, são procedimentos muito... A rotina é semelhante com a do MEC, tá? Mas tem uma bolsa um pouco menor e não é cadastrado no programa de residência do MEC de saúde pública, saúde única, tá? Nos programas cadastrados pelo MEC a gente tem a parte de saúde única, que é a parte do SUS, que isso acaba dificultando muitos alunos, né? Porque a gente não vê isso na faculdade, então o estudo fica sendo por conta própria e são muitas leis, são muitas coisas para ver e aprender. E você saber isso, já estudar isso desde quando você sabe, decidiu que vai fazer uma residência, seja lá no seu 5º período, te diferencia e você consegue já fazer uma prova melhor, mesmo que sejam poucas questões ali, você acertar todas essas questões já te dá um diferencial e aumenta a sua nota, te ajudando nessa questão, né? Te ajudando a ganhar mais pontos na prova. Então, os pontos seriam fazer os estágios, né? Cursos na área, procurar sempre cursos que tenham bastante práticas, porque a cirurgia a gente precisa praticar bastante. Realizar cursos intensivos na área, sejam pós-graduações, cursos de especialização, né? Tem vários cursos aí hoje em dia, que são finais de semana, cursos que não são pós-graduações, né? Mas são cursos de aprimoramento, cursos intensivos, normalmente acontecem em finais de semana e são muito bons, principalmente para alunos, onde você vai aprender mais aprofundado ali sobre cirurgia e pode até te ajudar a fazer a prova de residência. Inclusive, existem cursos específicos para a prova de residência, né? Já existe isso. Lembrando que a residência ela tem crescido muito, essa procura pela especialização, né? O mercado veterinário tem se especializado muito e a concorrência está muito grande hoje em dia, né? De ver provas aí, principalmente na área de clínica geral e de cirurgia, tem 40 candidatos por vaga, né? Na época que eu fiz para o UFMG, que eu prestei para lá também, tinham, se não me engano, 60 candidatos por vaga. Então, as provas estão se tornando cada vez mais concorridas. Então, estudar e fazer o diferencial é muito importante. Escolher se você vai querer fazer mestrado ou doutorado. Mestrado ou residência, eu recomendo sempre iniciar pela residência, depois, se você quiser fazer o mestrado, faz o mestrado, mas aí você já vai ter uma carga prática ali, geral, sobre a área cirúrgica muito grande.
E eu acho que o mestrado vai ser até melhor aproveitado, tá? Lembrando que o mestrado você vai focar num estudo ali e você vai estudar só ele, tá? Só aquele caso, aquela técnica ou aquele produto, tá? E você vai comprovar alguma coisa que você esteja querendo comprovar. Como passar nas provas de residência, acho que eu dei um passo a passo, um bom passo a passo, né, sobre o que tem que ser feito. As vantagens da residência, também comentei, né? Vai te dar uma maior experiência, maior prática e maior confiança. Afinal, são 2 anos ali com 40 ou 60 horas, não me lembro agora, semanais, trabalhando no hospital veterinário, no hospital da faculdade, onde os atendimentos são normalmente muito intensos e casos bem desafiadores normalmente, né? Então, eu vou abrir aqui a caixinha. Quem tiver alguma dúvida, tá? Algum comentário, pode mandar. E se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar lá no direct também, que eu respondo depois. Acho que não ficou nenhuma dúvida, então espero que tenham gostado. Quem não tiver lá no canal do Telegram, entra lá, o link tá na bio. Eu mando alguns conteúdos exclusivos, casos clínicos, artigos, e sempre notifico lá também quando eu posto alguma coisa aqui ou no YouTube, porque às vezes a notificação não chega para vocês, tá bom? Vai ficar salvo aqui no IGTV. Beijinhos. Eu tive a matéria de clínica cirúrgica EAD por conta da pandemia. Você tem alguma dica para aprimorar o conhecimento? Ô Camila, você teve a matéria EAD, mas não vai ter a parte prática? Porque a maioria das faculdades tem dado as partes teóricas, né? Mas posteriormente elas vão dar a parte prática, porque na cirurgia a parte prática ela é bastante importante, né? Porque depende bastante da nossa prática e de ter confiança no que está fazendo, né? Então, a confiança a gente só consegue realmente fazendo, praticando. E a prática de clínica cirúrgica é o primeiro passo para isso, né? Sem a parte prática é bem complicado. Então, o ideal é realmente você procurar estágio no hospital da sua faculdade. E já que você gosta disso, tentar pedir, né, para auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, procurar estágios em outros lugares. Mas assim que passar essa pandemia, deve começar a voltar, né, os estágios. E aí, procurar estágio na área. E não sei como é que é na sua faculdade, mas fazer estágios em anatômicos ou com a matéria monitoria, né, de técnicas cirúrgicas ou de clínica cirúrgica te ajuda a ter contato também com o cadáver e conseguir praticar com eles, né? Não é a mesma coisa que de um animal vivo, mas auxilia bastante na prática da técnica. Nada, Camila. Minha faculdade vai abrir somente para prática por enquanto. A teoria vai ficar ainda online. Pois é, a maioria tem feito isso, né? Deixando as partes práticas no presencial, porque na nossa faculdade é muito importante a parte prática, né? Não tem realmente como não ter prática, é bem complicado, e a parte teórica no online, né? A maioria das faculdades eu tenho visto que tem feito isso. Eu acho que é o melhor mesmo, né, por enquanto. Então, acho que é isso. Ficou mais alguma dúvida? Acho que não, né? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa pode deixar lá na caixinha de perguntas, tá? Que eu respondo, ou me mandar por direct mesmo, que eu respondo vocês lá. A live vai ficar salva aqui no IGTV. Vocês assistirem de novo ou assistirem quem assistiu pela metade.
Eu gosto muito do fósforo, sim, Ana Paula. Eu tenho ele aqui, eu uso ele muito como uma consulta rápida, né, para técnica. Ele tem muitos, muitos esquemas dos procedimentos, né? Então é um livro muito bom para você consultar ali. E eu recomendo, eu gosto muito do Slater também. Não sei se ainda tem edição, na verdade. Ele é bem grande, ele tem bastante a parte teórica bem detalhada, né? A Fosson ela já tem essa parte teórica um pouco mais resumida, mas tem bastante esquemas com desenhos muito bem didáticos, né? Então acho muito bom para uma consulta ali para um procedimento que você vai fazer e quer tirar uma dúvida, e procedimentos mais básicos, né? Cirurgias mais complexas não tem na Fosso. E aí tem um livro de cirurgias complexas também, não lembro o autor agora, que também é muito bom, tá? Eu não tenho ele, na verdade, mas eu gosto muito da Fosso, sim. Eu tenho ele aqui, é meu chameguinho. Mais alguma? Tem bastante foto a Fosso. Ele é ótimo para tirar dúvida de procedimentos. Se você estiver praticando com algum cadáver, abrir ele para ver a técnica em si, né? Ele é muito bom. Eu gosto bastante da Fosso. Acho que foi então, né, gente? Vou encerrar aqui. Qualquer coisa pode mandar as perguntas que eu respondo, tá bom? Espero que tenham gostado. E aí eu vou ver o tema da próxima e mando lá no canal do Telegram, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.